Bom dia, hoje são 22 de fevereiro de 2014, sábado, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre língua portuguesa. Em 2012, portanto, há 2 anos, coloquei um vídeo no YouTube e está aí à disposição de qualquer internauta, um vídeo sobre partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito. Mostrei ali como se descobre facilmente o se como partícula apassivadora ou como índice de indeterminação do sujeito. Muitos internautas gostaram do vídeo e alguns me pediram que fizesse outro vídeo agora explicando a mesma matéria de forma lenta, de forma não muito rápida. Eu fiz rapidamente aquele vídeo em 10 minutos, correndo, por causa do tempo. Em 2012, o YouTube só me concedia 10 minutos, 10 ou 15 minutos de vídeo. Hoje eu disponho de 30 minutos. Então resolvi fazer a mesma matéria de forma lenta, para que cada internauta, ao final do vídeo, não tenha mais dúvida sobre o se como partícula apassivadora e como índice de indeterminação do sujeito. Então vamos aqui a mais um vídeo. Muito bem. Verbo. Quanto à transitividade, o verbo pode ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto ou indireto e verbo de ligação, correto? Verbo intransitivo, verbo transitivo, que pode ser direto e indireto, e verbo de ligação. Muito bem. Isto aqui é fundamental para que eu descubra se o se numa oração é partícula apassivadora ou é índice de indeterminação do sujeito. É importante conhecer isto aqui. Muito bem. Verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Que aqui está. Verbo intransitivo é aquele verbo que preenche ali um verbo que preenche o seu modo de existência, vamos assim dizer. É um verbo que não depende de um complemento. Não depende de um complemento. Ele se satisfaz por si só. Quando eu digo Paulo chegou, Paulo chegou. Paulo é o sujeito da oração. Chegou o predicado. Verbo, chegar. Paulo chegou. Quando eu digo Paulo chegou, quem me ouve vai entender o meu recado. Paulo chegou. O verbo chegar aí não pede um complemento. Ele se satisfaz por si só. Logo, o verbo chegar é um verbo intransitivo, que não pede complemento algum. Então, o verbo intransitivo é isso aí. Quando eu digo Oscar Niemeyer morreu. Oscar Niemeyer morreu. Sujeito, Oscar Niemeyer. Predicado, morreu. Apenas um verbo, o verbo morrer. Então, o verbo morrer é um verbo que não precisa de um complemento. Logo, é verbo intransitivo. Muito bem. Agora vamos aqui. Verbo transitivo. O verbo transitivo é o oposto do verbo intransitivo. Vimos agora que o verbo intransitivo
é aquele que não pede complemento. Já o verbo transitivo é aquele que pede um complemento. Ele é diferente, portanto, do verbo intransitivo. Na oração que eu disse agora, Oscar Niemeyer morreu. O verbo aí é o verbo chegar, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Muito bem. Agora, quando eu digo Paulo comprou uma casa, eu digo Paulo comprou uma casa. Paulo comprou. Comprou o quê? Aí vem o complemento. Uma casa. Quando eu digo apenas Paulo comprou, quem me ouve vai perguntar logo: comprou o quê? O que foi que Paulo comprou? Aí eu digo, Paulo comprou uma casa. Então, uma casa é o complemento do verbo comprar, porque o verbo comprar pede um complemento. Quem compra, compra alguma coisa. Então, Paulo comprou uma casa. O verbo comprar é um verbo transitivo. E ele é transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Porque pede um complemento sem preposição. Na oração, Paulo comprou uma casa, o complemento uma casa vem sem preposição. Então, verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem preposição. Aí está. Muito bem. Agora vamos, verbo transitivo indireto. Aqui há uma diferença. O verbo transitivo indireto é aquele que pede uma preposição, pede um complemento com preposição. É por isso que o nome dele é transitivo indireto. Indireto por quê? Porque entre o sujeito e o complemento do verbo, ou melhor dizendo, entre o verbo e o seu complemento, entre o verbo e o seu complemento, há ali uma preposição. Então, de forma indireta, né? Por meio de uma preposição. Então, verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento com preposição. Eu digo assim, preciso de um livro. Preciso de um livro. O verbo precisar aí, no sentido de necessitar, né? Ora, quando eu digo preciso de um livro, quem me ouve vai entender o recado de forma fácil. Eu digo preciso. Quem me ouve vai perguntar logo, você precisa de quê? Olha aí a diferença. O verbo transitivo direto pede o complemento sem preposição. Você pergunta o direto, você pergunta ao verbo o quê? Não é isso? Eu digo, Paulo comprou uma casa. Comprou o quê? Já aqui, o verbo transitivo indireto, que vem com preposição, aqui, a pergunta que se faz ao verbo, ela vem aqui a resposta por meio de uma preposição. Paulo precisa, ou preciso de um livro. Preciso de um livro. Ora, quem precisa, precisa de, olha a preposição de aí, de alguma coisa. Então, preciso de um livro é o complemento do verbo precisar. E esse complemento de livro, preciso de livro, esse complemento vem com a preposição de. Então, o verbo transitivo indireto é aquele que exige um complemento com preposição. Aí está o exemplo. Outro exemplo, eu digo, necessito, olha aí, necessito de sua ajuda. O verbo necessitar. Ora, quem necessita, necessita de alguma coisa e não alguma coisa. Necessita de alguma coisa. Então, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Indireto.
por meio de uma preposição. Daí o nome indireto. Então o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto, que exige um complemento com preposição. E ela vem aí, a preposição de. Necessito de quê? De sua ajuda. Então, de sua ajuda é o objeto indireto, completando o sentido aqui do verbo transitivo indireto, com preposição. Correto? Já o verbo de ligação é um verbo fraquinho, anêmico, frágil. Ele é apenas uma ponte de ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Quando eu digo Maria está feliz, Maria está feliz. O verbo de ligação aí é o verbo estar. Estar. Verbo de ligação. Ele é um verbo fraco. Tanto é que o núcleo do predicado, em que há um verbo de ligação, o núcleo do predicado não é o verbo, e sim, é o predicativo aí do sujeito, né? Que é o núcleo do predicado, e não o verbo de ligação. É por isso que ele é fraco. Pois bem, o verbo de ligação liga o sujeito a um predicativo do sujeito, né? Ou então, e também liga um objeto direto a um predicativo do objeto direto. Muito bem, então o verbo de ligação é aquele que liga o sujeito a um predicativo do sujeito, a uma qualidade atribuída ao sujeito. E aí nós temos, né, regra geral, alguns modelos de verbos de ligação. O verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, não é isso? E muitos outros. Pois bem, então aqui eis uma explicação fundamental para que você descubra de imediato se o se é partícula passivadora ou se o se é índice de indeterminação do sujeito. Como descobrir isso? É fácil. Vamos aqui. O se. Aí, diante de uma prova num concurso qualquer, você quer descobrir rapidamente se o se aqui é partícula passivadora ou se é índice de indeterminação do sujeito. Como descobrir facilmente? Como, né, resolver esse problema de forma fácil? É o que eu estou aqui mostrando. Muito bem. O se aqui é partícula apassivadora e o se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Então vamos aqui. Quando o verbo for intransitivo, um verbo for intransitivo, vamos ver aqui, então o se sempre será índice de indeterminação do sujeito, correto? Quando o verbo for intransitivo. Quando o verbo for transitivo direto, que aqui está, ó, transitivo direto, o se sempre será partícula apassivadora. Olha a diferença. Com o verbo transitivo direto. Se o verbo for transitivo indireto, o se será sempre índice de indeterminação do sujeito. E se o verbo for de ligação, o se será sempre índice de indeterminação do sujeito. Ficou claro aí? Muito bem. Ora, olhando aqui o quadro acima, ou melhor dizendo, essa chave acima, temos rapidamente que o se, numa oração, neste modelo aqui, ó, numa oração, o se sempre será partícula apassivadora se o verbo for transitivo direto. Então, se o verbo for transitivo direto, o verbo aqui, se ele for transitivo direto, todos eles transitivos diretos, então o se será sempre partícula apassivadora. E se o verbo não for transitivo direto, ou seja, se o verbo for intransitivo,
ou transitivo indireto, ou de ligação, então o se será sempre índice de indeterminação do sujeito. Viu aí como é fácil? Grave bem isto aqui, ó. Grave bem isto aqui. O se, repito, só será partícula apassivadora se estiver ligado a um verbo transitivo direto, que é aquele que pede um complemento sem preposição. Aí o se será partícula apassivadora. Nos demais casos, o se será índice de indeterminação do sujeito. E acabou-se a conversa. Viu como é fácil descobrir rapidamente, numa oração assim, se o se é partícula passivadora ou se o se é índice de indeterminação do sujeito? Viu como é fácil? Então vamos aos exemplos. Muito bem. O se aqui, ó, como partícula passivadora e o se aqui como índice de indeterminação do sujeito. Muito bem. Então vamos aqui à oração. Eu tenho vende-se casa. Eu quero saber se o se aqui é partícula passivadora ou se é índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho que me concentrar para descobrir, eu tenho que me concentrar apenas no verbo aqui, ó. No verbo aqui, no verbo aqui, no verbo aqui e no verbo aqui. Se este verbo aqui, ó, for transitivo direto, então o se será partícula passivadora. Então vamos ver. O verbo vender. Quem vende, vende alguma coisa. Eu digo, vendi um carro. Vendi o quê? Um carro. Um carro é objeto direto. Então o verbo vender é um verbo transitivo direto, que pede o complemento sem preposição. Então você, internauta, tem que fazer aí esse exemplo mentalmente, né? Para descobrir se o se é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Veja o verbo aqui, ó. O verbo vender é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, logo o se será sempre partícula passivadora. Viu como é fácil? Aqui novamente, o se aqui, vamos ver. O verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Eu digo, comprei um livro. Comprei o quê? Olha aí, um complemento sem preposição. Logo, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Pede o complemento sem preposição. Se ele é verbo transitivo direto, então o se será sempre partícula passivadora. Outro verbo aqui, vamos ver. O verbo reformar. Quem reforma, reforma alguma coisa. Eu digo, reformei meu sofá. Reformei o quê? Meu sofá. Um complemento sem preposição. Logo, o verbo reformar é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se será sempre partícula passivadora. E o último exemplo, aluga-se apartamento. Ora, eu digo, aluguei um apartamento. Quem aluga, aluga alguma coisa. O verbo alugar é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Se é verbo transitivo direto, então o se aqui será partícula apassivadora. Pronto. Só se for verbo transitivo direto. Já nos outros casos, aí será índice de indeterminação do sujeito. Viu aí? Então vamos aqui. O se como índice de indeterminação do sujeito. Primeiro exemplo, eu digo, precisa-se de empregada. O verbo aqui, ó. Para descobrir se o se é partícula passivadora ou é índice de determinação do sujeito, eu tenho que olhar o quê? O verbo. O verbo aqui, ó. Então vamos lá. O verbo precisar aqui é um verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento
com preposição, a preposição de, ó. Então eu digo, ó, preciso. Alguém me pergunta, precisa de quê? Olha aí, a preposição de aqui, ó, preposição, exigida pelo verbo precisar. Então o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, então o se aqui será índice de indeterminação do sujeito e não partícula passivadora. Viu aí? Outro exemplo, necessita-se de médicos. Este se aqui, ele é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque está colado a um verbo transitivo indireto. Necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Alguém me pergunta, eu digo, necessito de você. Alguém pergunta, necessito de quê? De você. Então, de você é um complemento com preposição. Logo, o verbo necessitar aqui exige uma preposição. Ele é um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, então o se será índice de indeterminação do sujeito e não partícula passivadora. Porque o se só será partícula passivadora se vier colado a um verbo transitivo direto. Nos demais casos, será índice de indeterminação do sujeito. Viu aí como é fácil? Outro exemplo. Vive-se bem em Sobral. Sobral é a minha cidade natal, no Ceará. Sobral, onde eu nasci, minha querida cidade. Eu digo, vive-se bem em Sobral, apesar do calor, né? Então, o se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque está colado a um verbo intransitivo. Se está colado a um verbo intransitivo, então o se será sempre índice de indeterminação do sujeito. Então aqui há o verbo viver. Veja o verbo. Sempre para descobrir o se, veja o verbo. O verbo viver é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Eu digo, eu vivo. Pronto, eu vivo. Não precisa de complemento. É um verbo que tem significação própria. Não precisa de um complemento. Logo, é verbo intransitivo. Se é verbo intransitivo, isto aqui, então o se sempre será índice de determinação do sujeito. E o último exemplo, era-se jovem naquele tempo. Era-se jovem naquele tempo. O se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque está colado a um verbo de ligação. Era o verbo ser. Aqui, ó. Verbo de ligação. Então, se está colado a um verbo de ligação, o se será, aqui no caso, sempre índice de indeterminação do sujeito e não partícula passivadora. Eis aí os exemplos, né? Bem fáceis. Então, o se será partícula passivadora sempre nestas orações assim, se ele vier acompanhado aqui de um verbo transitivo direto. Nos demais casos, o se será índice de indeterminação do sujeito. Concentre-se sempre no verbo. Veja a transitividade do verbo. Se o verbo é intransitivo, se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, ou se o verbo é de ligação. Só será o se partícula passivadora se o verbo for transitivo direto. Nos demais casos, o se será índice de indeterminação do sujeito. Espero aí que tenha sido agora bem claro, né? De forma bem lenta, para que as pessoas não tenham aí mais dúvidas. Muito obrigado.